A gente se identificou muito com vocês por conta disso. A gente falou, tem tudo a ver com elas, com o que elas estão fazendo. Oi, nós somos o FEMIT. Eu sou a Vanessa. Eu sou a Raquel. E aqui o Felipe, da Cia Makers, que é uma escola de inovação. Felipe, fala pra gente um pouquinho o que a gente aprende numa escola de inovação. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de saber que ia fazer essa entrevista pro canal. Então eu tô bastante feliz de iniciar esse trabalho aqui. Nossa, E feliz de representar a Cia Makers também. A Cia Makers é uma escola de inovação. E a Cia Makers se posiciona como uma escola de inovação porque ela acredita que é a inovação que vai trazer uma transformação em tudo que a gente identifica como um potencial. A Cia Makers hoje tem uma divisão de cursos livres, e nesses cursos a gente ensina metodologias ágeis, e na outra divisão nós temos as soluções corporativas. Então a gente transita entre o ensino e a prática, né? Uma vez que a gente capacita pessoas na metodologia, a gente vai para as empresas implementar essas metodologias. E aí quando a gente fala de metodologias, a gente está falando de uma série de possibilidades. Uma delas é o Design Thinking. E tudo focado em agilidade, que é o que há no momento. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de velocidade, porque a gente está vivendo um contexto que a gente chama de exponencial. Então, não existe mais uma linearidade de tempo para as coisas acontecerem. Essa velocidade você diz em relação ao aprendizado? Em relação aos avanços do mundo, né? Então a tecnologia está avançando muito rápido, as mudanças estão acontecendo muito rápido, e para que as pessoas e as empresas consigam acompanhar essa velocidade, elas também precisam de metodologias ágeis. Então as empresas e o mercado cada vez mais buscam profissionais e competências comportamentais, técnicas e organizacionais para atender esse mercado emergente. Acompanhar nessa velocidade de como as coisas crescem. Exatamente. E o Design Thinking, é isso que fala, gente? Design Thinking. Vocês vão perceber diversos tipos de pronúncia. Tem gente que fala thinking, tem gente que fala thinking. Eu acho que a gente precisa ficar à vontade com o termo, porque ele é um termo novo, não tem tradução, então tudo bem. O Design Thinking, o que ele traz assim para um profissional? Qual que vai ser o diferencial se eu tivesse Design Thinking? Bom, partindo de uma linha de raciocínio, quando a gente fala design, né, e para chegar no Design Thinking, a gente está falando da evolução do pensamento do designer. Quem que era o designer? Era aquele profissional que cuidava do design do produto. Né? E aí começou-se a perceber que quanto mais eu melhorasse o design, melhor era a experiência daquele usuário. E isso foi ampliado para outros campos. Por isso que chama Design Thinking. Né? A gente tem essa ideia de design para objetos. Né? Dá um exemplo legal, a cadeira. Cadeira. O design da cadeira ele é melhorado constantemente para se adaptar à sua coluna, para te deixar ereto. Então, imagina esse conceito ampliado para o conceito para outras áreas. Né? E aí que a gente chega no Design Thinking, que é um pensamento criativo. E aí, para a gente entender Design Thinking, a gente entende assim, o Design Thinking ele é um conjunto de metodologias, processos, que a gente junta e trabalha para geração de ideias, soluções de problemas, melhorias de serviços ou produtos. Você falou um pouco da experiência do usuário. Né? E hoje, por exemplo, quando o usuário tem uma experiência boa, ele quer carregar isso e quer falar para as pessoas, e isso gera mais downloads, né? Que é o que fala assim, eu criei uma startup, mas ninguém baixa. Eu criei um aplicativo e ninguém baixa. Porque essa preocupação de estar aderente da experiência do usuário está dentro dessa metodologia, ou é só um exemplo assim que você falou? O que você está trazendo é um exemplo de quando a gente fala de Design Thinking, a gente está falando de economia, a gente está falando de números também. Né? Muitos fatores, né? Isso. E a gente está vivendo uma era que a gente chama de economia criativa. Né? A gente vive a era do conhecimento, e dentro dessa área a gente tem a economia criativa. Né? O que é a economia criativa? Grandes negócios surgem de grandes ideias criativas. Esse surgimento, esse movimento faz com que o usuário busque cada vez mais experiências. Então o que acontece?
A economia criativa, ela muda a forma com que a gente se relaciona como consumidor, como comprador, como cliente. Então essa mudança de como que a gente se relaciona dentro da economia criativa nos torna pessoas que buscam experiências. Então hoje, quando a gente vai num restaurante, por exemplo, a gente está indo lá para buscar experiência. A gente paga por experiência. Por um prato diferente, uma apresentação diferente. Tanto que se você não tiver uma boa experiência, você não volta mais. Nunca mais. E aí a gente está Nunca falando mais de volto. tudo. Restaurante ruim, não Comida volta. ainda, falando de comida. A gente não volta nunca. A gente fala assim, nunca mais eu venho aqui. Não é só comida, porque assim, às vezes a comida é boa, tudo bom, mas o atendimento, a receptividade. Serviço. Então tudo isso a gente quer ter num aplicativo, tudo isso a gente quer ter numa experiência virtual. Quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, fazendo uma associação com essa experiência, hoje, determinados serviços, as pessoas não querem ter que interagir para resolver, elas querem que um sistema resolva. Sim. Isso muda a experiência do usuário. Então, quando eu tenho uma plataforma live stream, como a Netflix, por exemplo, né, eu não preciso interagir com pessoas. Eu preciso de uma plataforma que funcione, que me atenda, que não falhe. E isso tudo muda a minha experiência como usuário. É mais rápido. E você também, se sente dono, né? escolher. Você se sente parte, você se sente dono. E aí, como que a gente enxerga o Design Thinking nisso tudo? O Design Thinking é uma abordagem, né, centrada no ser humano. Por que a gente... qual que é a compreensão que a gente tem que fazer disso? Tudo que a gente produz no Design Thinking é pensando como que a gente melhora a vida das pessoas. Como se fosse facilitador. Um facilitador. Isso, como que a gente gera a forma das pessoas viverem mais fáceis, melhores formas de se comunicar, de interagirem, né? E aí a gente expande isso para uma série de áreas. Então o Design Thinking ele pode ser expandido para qualquer área, porque ele vem com o mote de melhorar a vida das pessoas. E como que funciona esse processo? O processo Design Thinking ele é estruturado em 5 fases. Né? Na primeira fase a gente tem a fase da empatia, que aí a gente estende o conceito, porque se a gente for no conceito da palavra, a gente vai falar empatia é se colocar no lugar do outro. Isso. No Design Thinking a gente amplia isso. A empatia no Design Thinking é me colocar no lugar de todo mundo. E é nessa fase que eu identifico potenciais. E aí eu posso melhorar uma coisa que já existe, descobrir uma coisa nova, ou antecipar uma necessidade que ainda não existe nas pessoas. Como o WhatsApp fez, por exemplo. Antes do WhatsApp existir, a gente não precisava dele. E agora a gente não vive sem ele. Ninguém mais sabia usar telefone, né? Então muda. E aí faz um link com o que a gente falou dessa mudança que a gente tem dentro dessa economia criativa. Porque o tempo inteiro estão sendo criadas coisas novas. Ele te dá outras ferramentas, né? E essa é a primeira etapa. Só que o que acontece? Quando a gente tem um monte de ideia, a gente não sabe o que faz com essas ideias, porque são muitas ideias. Organizar. E aí o processo Design Thinking ele vem para imprimir essas ideias, organizar essas ideias, e na segunda etapa é quando a gente foca. A segunda etapa é a etapa de definição. A partir do momento que a gente tem um monte de ideias, da primeira para a segunda etapa a gente precisa definir qual ideia de todas essas ideias a gente vai trabalhar. Então é um momento onde a gente foca. E aí a gente vai para a terceira fase, que é uma fase que a gente chama de ideação. Imagina que eu vou trabalhar uma ideia bruta. Não conhece essa palavra, gente? Parece Ideação. ideia e ação junto, né? Isso, mas é exatamente isso. Eu pego aquela ideia e aí eu faço um processo de gerar ideias sobre aquela ideia. Ou seja, eu vou lapidar aquela ideia. Então, consegue fazer o link? Primeiro eu gero um monte de ideias, depois eu foco, seleciono. Então, primeira etapa, gerei um monte de ideias. Brainstorm. Segunda etapa, eu foco. Agora na terceira, eu entro no processo de ideação. Eu trabalho aquilo que eu foquei. Na quarta etapa, eu entro na prototipação. Eu começo a deixar dar forma e concretude para a ideia. Eu começo a entender se aquela ideia é financeiramente viável, se ela é tecnicamente possível, se ela é desejável diante da demanda que eu estou atendendo. E aí eu vou para a quinta etapa, que é a entrega. Que é onde eu testo aquela ideia que eu processei. Ai, gente, eu tô apaixonada. É um laboratório praticamente. Agora imaginem tudo isso acontecendo numa velocidade gigantesca. Então é um processo muito rápido. É claro que quando a gente fala de velocidade e rapidez, a gente tem que dimensionar a demanda que a gente está trabalhando. Tem demandas que são mais complexas, principalmente na área de tecnologia. Né? Sim. E aí quando a gente entrega, a gente entende que toda vez que a gente testa uma ideia, a gente sempre vai identificar pontos de melhoria. Aí a gente volta para a primeira fase.
E aí isso se torna um ciclo. Um ciclo. Um ciclo que não te deixa numa zona de conforto e te faz, dentro dessa economia exponencial, se manter. Porque você tem que estar o tempo inteiro se atualizando, se aprimorando. Mas esse ciclo ele não te estaciona, né? Porque às vezes você quer melhorar e acaba, às vezes, não conseguindo pôr em prática. Por exemplo, ó, vamos continuar o exemplo da Netflix. A Netflix, eu não sei se todo mundo sabe, a Netflix começou entregando vídeos e retirando na casa das pessoas. Não sabia. Também não. É novo pra mim. Então, mesmo com a ideia do live stream, de passar séries pela internet e tal, começa-se por um foco, até chegar no que a Netflix é hoje. Só que hoje a Netflix está se reinventando por conta de conteúdos que vão sair da plataforma. E concorrência também. Concorrência. Eu gosto muito de trazer a Netflix como exemplo, porque eu acho que a Netflix é um grande case de criatividade, experiência do usuário, inovação, melhoria contínua, reposicionamento, porque eles estão o tempo inteiro se reinventando. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa e compraram uma televisão, né? Aí a televisão veio com o botão da Netflix no controle. Eu falei, como assim? Eu falei, adaptaram o hardware. Adaptaram o hardware a um aplicativo da Smart TV. Isso Olha, é inovador. Mudança para o usuário, porque eu não preciso mais, eu vou lá e aperto um botão. Exato. E aí a gente pode fazer um link com tecnologia. Na área de tecnologia, design thinking, como a gente enxerga isso na tecnologia? Olha, eu particularmente costumo dizer que a área de TI, a área de tecnologia, é a área que representa a gente no mercado. Porque quando você fala em inovação, é a primeira coisa que te vem na cabeça, tecnologia. Né? Ok, tem um viés, porque inovação não é só tecnologia, mas a tecnologia é um grande motor da inovação. Ou seja, a gente não vive mais sem tecnologia. Não vive. Então, o campo de tecnologia ele só tende a aumentar. O que a gente precisa aprender, e o Design Thinking pode ajudar muito, é como é que a gente, dentro da área de tecnologia, consegue identificar esses potenciais. E aí que é a grande virada de chave. Então, será que como a gente vai ter esse casamento? Exatamente. E aí, o Design Thinking ele pode ajudar de diversas formas. E o que a gente percebe é que o Design Thinking, ele ainda está pouco fomentado na área de TI. É verdade. É uma metodologia? É um conjunto de metodologias. Na área de tecnologia é muito usado, né? Várias metodologias, né? E com certeza não é engessado, a gente recebe muito bem novas metodologias. É que o Design Thinking tem sido mesmo agora que ele está aparecendo, né? De algumas formas. É muito comum quando alguém de TI, principalmente, faz uma aula de Design Thinking ou participa de algum evento e fala assim: ah, mas eu já conhecia, eu já fiz. Lembra que eu falei no início? É um conjunto de metodologias, né? Então, quando a gente pensa numa ferramenta mais clássica, como o Canvas, por exemplo, o Canvas é utilizado dentro do Design Thinking. Então, a gente bebe de outras fontes, né? Então, combina, né, essas ferramentas para que aconteçam essas fases todas desse processo. Gente, eu tô encantada, sério mesmo, assim. Até mesmo quando a gente falou de vir aqui, de fazer esse programa, eu falei assim, eu vou adorar, porque eu adoro conhecer coisas novas. E é essa a experiência que a gente quer que vocês tenham, sabe? Conhecer isso e falar, eu vou procurar a Makers, vou fazer esse curso e vamos para as cabeças. Porque hoje, uma das coisas que a gente conversou e que eu vi alguns vídeos na internet, os profissionais, as grandes empresas procuram criativos, pessoas que tragam inovação. E eu acho que participar disso, conhecer esse conjunto de metodologias, vai fazer de você um profissional criativo, um profissional inovador. E não é só também ser criativo, né? Porque a criatividade muita gente tem, ideia você tem o tempo todo, mas como você consegue trazer isso para a realidade, né? Como você consegue organizar as ideias e ver realmente se aquilo vai fazer um sentido, se você consegue viabilizar, né, aquela ideia e concretizar de alguma forma.
Acho que o Design Thinking pode ajudar. Vamos fazer Isso uma é das legal. nossas... na verdade, nós conhecemos a Cia Makers através de uma das integrantes do FEMETI, que fez o curso e indicou, falou, olha, vocês precisam ver como funciona esse conjunto de metodologias. Foi a Marisa linda. A Marisa é muito querida, eu tive a oportunidade de conhecê-la. O feedback dela foi que o que mais surpreendeu foi, além da metodologia que ela se identificou muito, foi a rapidez que ela conseguiu assimilar, replicar, porque a gente tem duas grandes vantagens no Design Thinking. Ele é de fácil aplicabilidade, né? Então você usa recursos viáveis, como o Post-it, por exemplo, que é um recurso que a gente utiliza bastante. E ela é muito complexa no que você consegue gerar de mapeamento de informações, de ideias. Então ela é de fácil aplicabilidade e de uma complexidade de coleta muito grande. E isso dá um parâmetro para o profissional, para a pessoa se empoderar e produzir com aquele resultado. Felipe, então hoje a Cia Makers ela é referência em Design Thinking, né? Como é que é ser referência num assunto assim novo? Como é que é pra vocês? Olha, hoje fazendo parte do time da Cia Makers, eu posso dizer que o que nos torna referência é de fato viver alguns valores que também são valores do Design Thinking. Então, quando a gente fala de empatia, de colaboração, de cocriação, que é fazer junto, a gente vive isso no nosso dia a dia. Isso que nos torna um time engajado, motivado, e isso que nos conecta a um propósito que é disseminar a inovação e fomentar essas metodologias ágeis. E foi isso que nos ligou ao FEMETI, porque a gente entendeu que é uma causa que a gente precisava só fazer um link, porque vocês estão fazendo algumas coisas do Design Thinking sem saber. Olha, nossa! Porque vocês se juntaram, tiveram uma grande ideia, estão executando essa ideia. Então, vivendo disso, né? Porque foi o que você falou, Design Thinking é o que você vive também. Então não adianta você, de repente, eu tenho uma empresa, eu tenho um produto, mas eu vou vender esse produto e eu não uso. Ele é bom, então, né? Até que ponto é bom? Então você viver disso, por exemplo, o FEMETI pra gente é parte da nossa vida. Então, nós, além de trabalhar com isso, a gente gosta e funciona pra nossa personalidade, para o que a gente é. Então, se você tem o Design Thinking da sua empresa, na Cia Makers, você diz que vocês executam isso dentro da própria empresa. Eu acho isso muito importante. E aí, pra mim, especialmente, tem uma questão muito séria e muito delicada, que é o seu modelo mental. É quando você faz uma transição. Então, é de fato quando você vive aquilo. Eu digo hoje que o Design Thinking ele é um estilo de vida para mim. Então, que é quando a gente faz essa integração estilo de vida. Do negócio, do propósito desse negócio, da nossa vida, daquilo que a gente se propõe a fazer como gente. Isso. E aí, quando a gente se propõe a fazer como gente, a gente transcende o profissional. E aí que a gente se conecta com boas pessoas, com causas legais e faz coisas incríveis. Propósitos, o FEMETI, por exemplo, a gente tem como missão disseminar a paixão por tecnologia entre as mulheres, entre as crianças, entre as meninas, e a gente quer impactar a vida das pessoas positivamente. A Cia Makers tem sido nossa parceira nisso, tem fornecido descontos maravilhosos assim, para as nossas amigas, para os membros do nosso grupo, para as nossas seguidoras, que hoje são mais de 1000, gente, são mais de 1000. E isso assim é impagável saber. Eu fiquei sabendo que no último treinamento que as meninas do FEMETI tiveram aqui foi um chororô. A Karina ficou emocionada, ficou feliz assim, de receber um feedback tão positivo. E pra gente alcançar o objetivo, que é transformar a vida das pessoas e marcar a vida das pessoas positivamente, foi alcançado e está sendo alcançado graças a Cia Makers, que tem nos ajudado bastante, gente. Esse foi o nosso programa com a Cia Makers. Obrigada, Felipe. Obrigada, Felipe. Obrigada por ceder o espaço. Nós estamos aqui na Cia Makers com uma das ferramentas de trabalho deles aqui de fundo. Exatamente. E sejam todas bem-vindas. A gente está de braços abertos aí para acolher todo mundo. Se inscreve no canal, curta aí. Like. Não esquece, porque eu esqueci no último vídeo. Você não curtiu e eu estou magoada. As
nossas redes sociais, SM Makers, Escola de Inovação, no Facebook, LinkedIn, Instagram. Então, vão estar todas na segue a descrição gente do lá. vídeo, tá? Tchau!